Bom dia a todos. Estamos no sábado, dia 28 de maio de 2022. Olha aqui, ó. Vamos para mais um episódio do nosso estudo. Livro Tao Te Ching. Este livro que é um livro milenar. É uma ótima ferramenta de estudo, gente, porque ele tem o poema Lao Tzu, tá? E ele tem aqui uma interpretação. Mas ao longo do estudo deste livro, ele vai abrindo ainda um pouco mais a consciência da pessoa e a pessoa vai entendendo o fluir da meditação, o fluir das práticas. Tá? Então, neste maravilhoso sábado para você, para todos nós, então vamos aqui seguir com mais uma estrofe deste espetacular livro. E estamos na página 135, capítulo 23. Por isso, quem segue e realiza através do caminho, adquire o caminho. Quem se iguala à virtude, adquire a virtude. Quem se iguala à perda, perde o caminho. Então, campo eletromagnético. Tá? Está implícito aqui, nesta estrofe, campo eletromagnético. A estrofe diz que existem duas maneiras de se viver a vida. Seguindo e se realizando através do caminho, igualando-se à virtude, ou igualando-se à perda. Mandou, voltou. Você mandou carência, volta carência. É sofrimento. Se você mandar alegria, abundância, paz, felicidade, harmonia, volta harmonia, paz, felicidade, abundância. É a via de mão dupla, gente. Então é dois caminhos. Ou é pelo sofrimento que você vai doer até parar de pensar e enviar pensamentos negativos, coisas ruins. Temos que assumir o compromisso com a nossa palavra. As palavras manifestam, as palavras têm um poder criador no campo eletromagnético. Então nós temos que cuidar sempre o que nós vamos falar, o que nós sentimos. Muitas vezes nós respondemos inconscientemente. É os OBS, como a gente diz, né? Sem querer querendo, eu falei o que não deveria falar. E aí já foi, já escapou, já foi. Então, com o passar das práticas, a gente vai observando o que é que a vozinha lá da cabeça está falando, martelando, porque é uma agulha, é uma vitrola, é um disco arranhado e esta agulha está ali. Pulando, não consegue sair daquele arranhão daquele disco. Então, são as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. É a mesma coisa. Quando nós paramos e saímos de cena e começamos a prestar atenção naquilo que está sendo rodado em nossa mente, aí nós começamos a trabalhar os nossos paradigmas, as nossas sombras, que é esta emanação inconsciente, onde a gente emana essa criação do campo eletromagnético. Mandamos carência, volta carência. Por isso que nada acontece, por isso que demora a pegar no tranco na prática. Mas isto é o mais libertador de tudo. Quando a gente começa a sair um pouquinho de cena e vislumbrar o mundo de felicidade e abundância e observar o que está ali implícito para você trabalhar. Então, continuando aqui, seguindo e se realizando através do caminho, igualando-se à virtude, ou igualando-se à perda. Seguir o caminho e igualar a virtude, realizar-se no tal, e se igualar à perda, é fazer o movimento inverso e perder-se do caminho. Caminho e virtude é o título deste livro. Caminho diz respeito ao caminho interior do praticante
e virtude o seu caminho exterior. Para seguir e se realizar através do caminho, é preciso adotar na vida prática da interiorização através dos exercícios da meditação e da reflexão. Não estamos falando para vocês diretamente que é isso? Reflexão e meditação, que levam gradualmente o praticante a se realizar no tal. E para se igualar e adquirir a virtude, é preciso exercitar a prática da virtude na interação com o mundo até alcançar o estado de virtude como manifestação do tal em sua totalidade, ou Tai Chi. Pode-se compreender a virtude parcial como as virtudes que se manifestam circunstancialmente no mundo, referidas às 5 qualidades das energias básicas da vida que constitui a teoria dos 5 elementos. Mas a virtude, como tal, ou Tai Chi, é o estado alcançado pela consciência de quem consegue unir e transcender todas estas virtudes parciais. Igualar-se à perda tem sentido de quem perde a chance durante a vida e de desenvolver a semente espiritual que traz no seu interior, e com isso perde a integridade e a capacidade de lidar com as manifestações do seu destino de uma forma equilibrada e correta, em conformidade com as leis da naturalidade. Torna-se então uma pessoa intolerante, que não consegue mais agir com sinceridade no mundo porque possui um nível limitado de receptividade. Este é o significado da pessoa que perde o caminho. Então, a pessoa que perde o caminho, ela perde a paciência, ela perde o controle, ela perde o sentido de estar presente consigo mesmo. Então, é aquilo que acontece normalmente com os seres humanos. Vem, trabalha bastante, briga, se estressa, se aposenta, fica doente, morre e vai para outra dimensão. Para lá na outra dimensão, se prepara, volta para cá, fica na mesma coisa, até que um dia começa a questionar. Porque a questão do looping mental, meus irmãos, é a mesma coisa girando nesta vitrola, e esse disco arranhado ele não consegue sair do lugar, porque está batendo na mesma coisa. Então vai doer, até que nós nos ligamos. Opa, pera aí um pouquinho, tem alguma coisa errada. Por que que uns têm, outros não têm? Por que que a vida é assim? A gente começa a questionar certas coisas. E aí nós aprendemos que não é pela força que nós vamos vencer, é sim pelo espaço criado dentro de nós. Esse espaço que nos leva à virtude, ao caminho interior, que vai gerando esse espaço dentro destes bilhões e bilhões de crenças limitantes. Nós vamos com um forame luminoso, nós vamos furando para dentro, para o centro do nosso ser, angariando a luz, angariando a paz, a harmonia, a felicidade, este fluir que vai rendendo cada dia mais e mais em nossas práticas. E nós precisamos disso, pois sem o estudo, sem a prática, não temos como adquirir essa tal condição. Então, por isso que a gente está sempre falando, paciência, calma, disciplina, mesmo com o programa que está em andamento na sua consciência, você vai começar a desfazer. No início vai doer, e dói muito, gente. Doeu para mim, doeu para muitos outros aí, e dói muito. A gente questiona, a gente pergunta por que que isso é assim, custa admitir. Mas quando a gente começa a ter um acúmulo de prática, um aprofundamento, um estudo, uma dedicação, começa a abrir a intuição, começa a consciência a expandir e a gente começa a entender por si só. A gente começa a elaborar, todos os dias da nossa vida a gente começa a elaborar a questão da prática, a questão do silêncio, a questão de ser impecável com as palavras. Tem um livro que chama-se Os 4 Compromissos. E um dos compromissos é cuidar o que fala. Cuidar o que fala é simplesmente como Lao Tzu nos ensina que quando nós excedemos as palavras, nós desperdiçamos a nossa energia.
Nós precisamos ser assertivos até naquilo que falamos, pois assim dizemos que quando falamos com certa assertividade, nós estamos diminuindo o fluxo mental de looping de pensamentos limitantes em nossa mente. Um ótimo sábado para todos, um bom final de semana. Amanhã nós estamos de volta aqui. E lembrando a todos que abaixo da descrição deste vídeo nós temos aí os links para você. Se você está chegando agora neste canal, sejam bem-vindos a este canal. E lá, aqui no nosso grupo, na descrição, nós vamos deixar o link do grupo. Tá, gente? Eu vou falar um pouquinho do grupo antes de terminar esse vídeo. Tem uma coisa que geralmente acontece, tá? E que muita gente não dá importância, nós não damos importância para isso. Mas nós vamos falar no sentido até de ajuda para você que entra num grupo e sai, entra e sai, entra e sai. Qual é o propósito de entrar em um grupo? O propósito de entrar em um grupo é entrar e esperar o que vai acontecer. Quando você entra num grupo e você não concorda com nada que está no grupo, ou nenhum grupo, isso é sombra sua. Então, você precisa resolver estas questões, porque você muitas vezes tem vontade e quando você entra num determinado grupo, não é aquilo que você esperava. Mas o que você espera? Até isso a gente precisa se policiar, meus irmãos. O que nós esperamos das pessoas? Se nós esperamos alguma coisa de alguém, nós ainda não temos. Então, é preciso estudar e compreender a verdade. Então entrar lá para esperar uma magia, esperar uma condição, esperar coisas assim que o professor sempre fala, o professor Hélio Couto. Então, a gente primeiro precisa se interiorizar, se alinhar com o todo. E a gente entra dentro de um grupo, espera, vê o que tem, entrar em comunicação, perguntar, para a gente poder colher a melhor informação ou até a informação que a gente está esperando receber. A gente precisa dar tempo, sair um pouco do cérebro reptiliano. E eu sei, muitas pessoas que estudam ainda estão presas neste conceito do cérebro reptiliano. Entram, saem, entram, e saem, bagunçam, um grupo de aqui, grupo de ali. Não, gente, não, meus irmãos. Nós estamos aqui apenas para compartilhar o conhecimento. E ponto, ok? E serão todos muito bem-vindos ao grupo Consciência Infinita, tá? Mas é isso que eu queria deixar registrado aqui, para que se você, de alguma forma, se sentir que aquilo não está lhe preenchendo, por que será que não está lhe preenchendo? É preciso ter uma conscientização para que você se liberte das sombras. Então, continuando o nosso raciocínio, link da descrição do grupo do WhatsApp, ok? Tá? Este grupo está fechado, nós retornamos a fechar o grupo. Nós vamos ter neste grupo 2 encontros por mês, então um encontro a cada 15 dias neste grupo. Dentro do grupo nós compartilhamos lá o propósito do grupo, nós temos ali o link lá do nosso e-book, falando sobre meditação contemplativa, um guia prático inicial para aquelas pessoas que vão iniciar neste caminho da prática de meditação contemplativa. Não é nada que, não é um beabá da meditação, porque não existe, a prática é individual, mas ajuda você a ter um norte de como você fazer, de como você começar, os versículos que você pode começar a intuir dentro desta prática. Ok, meus irmãos? É um guia, tá? É um guia simples e prático, tá? Não tem nada mirabolante ali. Ok? E nós vamos deixar também aqui uma contribuição para uma ajuda para uma ONG. E esta ONG ela é construída pelo Amor de Poli Cardoso, canal Nefertiti, que o nome cuja é Amor pelos Animais. A irmã está fazendo lá uma reforma e ela precisa da colaboração minha, sua, de todos nós, ok? Então, sigam abaixo desse vídeo, tem o link lá, os endereços, tudo certinho, ok? Paz em Cristo a todos, tenham um ótimo dia. Até amanhã.